Suair de Farias, muito obrigado aqui pela sua participação no nosso documentário Ceará, Nossa História, Nossa Gente. Logo após a proclamação da República, em 1889, como era o quadro político e econômico do Ceará? Bom, o Ceará continuava a ser um estado de economia agroexportadora, tinha no algodão a sua principal economia, na sua grande base, né, econômica, um estado em que os grupos, as oligarquias continuavam no comando. Na verdade, as oligarquias que governavam durante o Império, elas em pouquíssimo tempo reassumiram o comando do Estado com a República, né? Inclusive é o caso do Accioli. Então, via de regra, não houve muitas mudanças no Ceará com o início da República, continuava a ser um estado injusto, pobre, né, com a economia agroexportadora. Onde nasceu e de qual família pertencia Antônio Pinto Nogueira Accioli? O Accioli nasceu no Icó, pertencia a uma família tradicional daquela região, uma figura que talvez não teria grandes pretensões políticas, né? Ele acabou entrando para a política graças ao casamento com a Teresa Pompeu, que era filho do senador Pompeu, que foi um político muito importante do Ceará no final do século XIX. Então ele herdou o grupo político do sogro, conseguiu, né, cargos já durante o Império, né, presidia a Assembleia, chegou a ser vice-governador do Ceará durante o Império, foi eleito senador com o Império ainda, e quando a República foi instalada, ele conseguiu, né, se aliar a algum grupo político local e eleito para governar o Estado. O primeiro civil, aliás, a governar o Ceará foi ele, inclusive, né? Como foi a formação e o início da carreira política de Accioli? O Accioli formou-se em Direito, né, em Pernambuco, em Olinda, que era um local onde formava a elite da época, né? Isso era comum no Brasil todo. Os segmentos dominantes, ou eles iam virar padre, ou iam para entrar para o direito. E foi o caso dele, né? Foi juiz, foi promotor, e talvez não tivesse passado essa vida jurídica, salvo esse casamento com a Teresa Pompeu. E aí adentrou então a política, o jogo marcado por fraudes, corrupção, o típico da época no país todo, ele conseguiu se eleger ao comando do Estado. Agora vamos falar do primeiro governo de Accioli. Há uma expectativa muito positiva em relação ao primeiro governo, primeira gestão dele, porque o governo anterior tinha deixado muitos recursos em caixa. Acontece que o governo foi marcado por uma seca muito pesada, né? E o governo se preocupou com algumas coisas, digamos, questionáveis, né? Construção de pontes, construção de um porto, só que essas obras acabavam servindo para desviar dinheiro. Há várias denúncias feitas pela oposição de que recursos públicos usados nessas obras acabavam sendo desviados para contas particulares de Accioli ou de sua família. Então há uma enorme frustração com a gestão dele e acaba sendo uma dádiva para Accioli a ascensão ao comando do Brasil de Campos Salles. Campos Salles vai criar no Brasil a chamada política dos governadores, que era uma troca de apoio do governo central com os governos estaduais. Então, graças a essa troca de apoio, o Accioli conseguiu formular um esquema de que lhe vai permitir permanecer no governo durante tanto tempo, né? No caso, usando fraudes, violência, falsificação de urnas, de votos. Então, há um fato nacional, o governo Campos Salles, a política dos governadores, que é fundamental para entender como é que o Accioli conseguiu permanecer tanto tempo no comando do Ceará. É verdade que durante a seca que assolou o Estado em 1898 a 1900, a oligarquia acciolina faz vistas grossas ao sofrimento sertanejo? Não era uma preocupação do governo a questão da seca, né? Até certo ponto. A seca ela não é só um processo, né, climático, ele é também social. Quando há seca no Ceará, a tensão se eleva muito, saques, né, furtos, violência. Então, o governo tem geralmente uma preocupação de tentar reprimir esses movimentos sociais. No caso do Accioli, ele simplesmente só omitiu de qualquer assistência. Inclusive, as pessoas que tentavam ajudar as vítimas da seca foram perseguidas. Então, é um governo que não tinha a preocupação da seca como um alvo central de sua atuação. Por que Rodolfo Teófilo foi opositor ferrenho de Accioli? O Teófilo foi um dos mais importantes intelectuais cearenses do final do século XIX e começo do século XX. O Teófilo fez parte da famosa padaria espiritual, né? O Teófilo escreveu vários textos, né, vários livros, e uma figura que tinha um certo grau de inconformismo, de crítica social. Então, o Teófilo ele fez vários livros, um deles é sobre a seca no Ceará.
Nesse livro, ele critica duramente os governos cearenses, que estavam se omitindo em relação a assistir as pessoas, governos que desviavam recursos que deveriam ser usados para assistir as vítimas da estiagem, e ele cita o caso no livro O Accioli. Então, isso já criou uma certa antipatia entre o governador e o médico, o farmacêutico Rodolfo Teófilo. E aí veio a seca, né? O governo se omite, há um surto de varíola muito grande, que era um medo da época das pessoas. Quando tinha varíola, quando tinha seca, geralmente havia um surto de doenças como a varíola, que era uma doença, parece muito com a catapora. O corpo fica cheio de furúnculos, só que ela é mortal. Então, o Teófilo se preocupou em combater a varíola. Ele, por conta própria, com recursos próprios, começou a fabricar a vacina e a pagar as pessoas para se vacinar, porque existia por parte da população um certo medo em relação à vacina. A ideia é que a vacina seria um modo do governo matar os pobres. Não é à toa que no Rio de Janeiro uma revolta sobre isso. Então, além da questão do combate à doença, havia por parte de Teófilo uma preocupação de convencer a população de que era preciso se vacinar. E aí, então, o governo não gostou disso, porque via ali não uma ação sanitária, mas um ato político. Estava o Accioli, o Teófilo, fazendo algo que era, na verdade, função do Estado, função do presidente, função do governador Accioli. E então começam os embates contra o Teófilo. Teófilo é professor do liceu, foi demitido sem motivo nenhum. Teófilo passa a ser atacado na sua honra. Passam a dizer que, na verdade, estavam ocorrendo mortes pela vacina de Teófilo. Ele estava matando as pessoas. Então, esse embate se arrasta durante anos. Várias vezes houve ataques, mesmo físicos, a alvos do Teófilo. Então, foi um dos fatos mais interessantes que apenas evidencia o autoritarismo da oligarquia no começo do século XX. Vamos falar agora do segundo governo Accioli. O segundo governo, não há muita diferença em relação às práticas. Violência, nepotismo, autoritarismo, era comum perseguição a opositores. Várias pessoas têm que sair do Ceará para não serem mortas, serem agredidas. Então, a repressão é muito grande. Também nesse momento que começa a se articular uma oposição que tinha vários elementos. Uma oposição que reunia desde a oligarquia dissidentes, como é o caso de João Brígido. João Brígido era um jornalista muito polêmico. O Brígido era um louco pelo poder. O Brígido havia sido aliado do Accioli durante muito tempo e depois rompeu com o Accioli. Se tornou um ferrenho crítico. O Brígido era uma figura dura, que batia pesado. Ter contra si o João Brígido era ter alguém chato, alguém que ia lhe aperrear muito. Então, há uma oposição que tem à frente de João Brígido. Há os chamados chefetes, que é uma classe média baixa, são pequenos proprietários de padarias, aos pequenos comércios. Esse pessoal também faz duras críticas ao governo, já que o Accioli prioriza o grande comércio. No Ceará, no começo do século XX, havia os irmãos Bores, que dominavam o comércio exportador cearense. Os irmãos Bores eram favorecidos pelo Accioli. Então, o comércio da capital via indignado esse favorecimento aos Bores. Eram franceses, judeus franceses, por sinal. E havia também a massa, chamada de ralé, de curubal, a massa pobre, o povinho das areias, que sempre foi desprezado pelo governo. Então, esse povo tinha um ódio mortal à oligarquia. Então, vários setores começam a se articular, se opondo ao governo de Accioli. Quando surgiram os primeiros movimentos para derrubar Accioli do poder? Desde muito cedo há essa pequena oposição. A oposição ela cresce mesmo no final da década de 10. A imprensa, os jornais passam a ser produzidos, passam a serem feitos, a circular pela cidade termos ofensivos, como é o caso do Babaquara, louco, que era atribuído ao Accioli. E é um fato nacional muito importante para entender o fim da oligarquia, que é a política das salvações do governo de Hermes da Fonseca. A República Brasileira ela foi proclamada com um ideário que seria um movimento democrático, liberal, e na prática não foi. Era uma república dominada por oligarquias. Então, há por parte da classe média, dos militares, uma frustração muito grande com a República Brasileira. Então, no governo de Hermes da Fonseca, a classe média e os militares começam um movimento para salvar o Brasil, por isso o nome é salvacionismo. Eles creem que o país será salvo se as oligarquias saírem do poder. Então, a classe média e os militares
passam a realizar no país todo revoltas armadas. Acontece na Bahia, acontece em Alagoas, acontece em Pernambuco e vai ocorrer no Ceará. Então, há um fato nacional fundamental para entender como é que o Accioli vai deixar o comando do Ceará. Como foi a passeata das crianças e suas consequências? Bem, diante dessa conjuntura nacional das salvações, a oposição lança um candidato, um militar salvacionista, tenente-coronel Marcos Franco Rabelo. Na época circula até um panfleto, eis o homem, né? Eis o homem. Esse é o nosso candidato que tem condições de derrubar a oligarquia. Então, o Accioli lança um candidato, Domingos Carneiro, é um cidadão idoso, já em fim de carreira, e o Rabelo, o candidato da oposição. Então, nós temos no Ceará uma das campanhas mais tensas da história cearense, uma campanha marcada pela violência, por agressões, por ataques pessoais e por um episódio que vai levar, né, vai precipitar o fim da oligarquia, que é a passeata das crianças, né? Em janeiro de 12, o pessoal que apoiava o Franco Rabelo organiza um evento só com crianças de apoio ao Franco Rabelo. Seriam as crianças, o futuro do Ceará, apoiando o novo governo do Ceará. Então, a passeata ela sai da Praça do José de Alencar em direção à Praça do Ferreira. Eram cerca de 1.000 crianças, todas de amarelo, com bottom de apoio ao Franco Rabelo, e juntem os pais, políticos, um evento político, né? Haviam boatos na cidade que a polícia não ia aceitar que chegasse a passeata à Praça do Ferreira. O percurso é normal, até certo ponto. Quando as pessoas chegam à Praça do Ferreira, que é o coração político da cidade ainda hoje, né, a polícia, a mando de Accioli, ataca. Então, imagine, nós temos na Praça do Ferreira 5.000 pessoas correndo em pânico, das quais 1.000 crianças, a polícia batendo, tiroteio, gente tanto do lado da oposição quanto da polícia trocando balas, grande confusão, né, empurra, quedas, há um pânico geral na praça. E após alguns minutos, alguns momentos, se descobre que algumas crianças morrem. Ninguém sabe quantos morreram. Há quem fale em 2 crianças, ou fale em 5, mas crianças morreram. O episódio revolta a cidade. Aqueles anos de opressão estouram numa revolta jamais vista em Fortaleza. As pessoas vão em casa, pegam paus, revólveres, rifles e começa na cidade um grande quebra-quebra. Qualquer prédio público, qualquer prédio, qualquer algo que lembre o Accioli é alvo de repressão. Na Faculdade de Direito que o Accioli havia construído, por pouco não foi incendiada, né? Os jardins que havia na Praça do Alencar, a população furiosa destrói. São bondes virados, né? Cavam trincheiras nas ruas. A cidade vira um caos. Durante 4 dias, as fortalezas viram uma praça de guerra. Tiroteio nas ruas, confronto armados. A polícia não consegue derrotar a população, né? Gente que morava nas áreas próximas à fortaleza passam a ver a cidade, são os patriotas. Eles creem que chegou a hora de libertar a cidade, de pôr fim ao domínio da oligarquia. O Accioli, para não ser morto, né, tenta resistir. Ele se refugia no Palácio da Luz, né, que fica hoje na Praça dos Leões, que era a antiga sede do governo do Ceará. E a população cava uma trincheira em torno da praça. E durante 4 dias a troca de balas do Accioli dentro do prédio, com a polícia e alguns familiares, e o povo lá de fora. Após 4 dias o Accioli não tem mais comida, não tem mais água, não tem mais munição. Então a população começa a forçar as portas do palácio para entrar e linchá-lo. Então a vida de Accioli corre risco, obviamente. Então, diante dessa situação dramática, o seu genro, Francisco Sá, ele propõe um acordo com a oposição. O Accioli iria renunciar ao governo do Estado, se comprometia a ir embora do Ceará para o Rio de Janeiro e o Accioli seria poupado. A oposição se divide, porque uma parte da oposição quer matá-lo realmente, quer linchá-lo, porque tem que, se Accioli continuar vivo, ele possa voltar ao governo do Estado. Só que quem comanda a oposição são os setores conservadores, né? É uma oposição conservadora. Eles querem apenas que o Accioli deixe o comando do Estado. Eles não querem uma revolução, não querem uma mudança radical no Ceará ou em Fortaleza. Então o acordo é feito, é selado. O Accioli sai do Palácio do Governo abraçado com o Brígido, inclusive, que o João Brígido, seu inimigo pessoal. Depois o Accioli embarca para o Rio de Janeiro e esse fato, então, assinala o fim da oligarquia acciolina. No percurso, aliás, em Natal, ele chega a ser atacado, Accioli, no navio que viajava. Uma das pessoas vítimas de sua perseguição entra no navio, tenta matá-lo
acaba matando o filho de Accioli, que é enterrado em Salvador, né? Então, foi um final meio dramático, melancólico para a oligarquia. Você pode explicar por que durante esse período a família Accioli controlou literalmente todas as esferas do poder cearense, desde os altos escalões do governo estadual até as delegacias? Há muitos fatores, né? Para começar, esse fato nacional. Uma das coisas da história do Ceará que a gente aprende é que o Ceará ele é suscetível ao que acontece nacionalmente. O Ceará é um estado pobre, de elites frágeis, de economia frágil. Então, um traço da política cearense ao longo dos séculos foi sempre fatos nacionais ter grande repercussão aqui dentro. No caso, a política dos governadores foi fundamental para entender como é que o Accioli fica tanto tempo no comando do Estado. Moldou-se um esquema de corrupção, de fraudes, que sempre garantia ao partido no comando do Estado vencer as eleições. Então você vai ter no Brasil todo e no Ceará também a perpetuação de oligarquias, de grupos que governam estados por 10, 15 ou mais anos. Então esse fato nacional é fundamental. Um outro episódio seria o esquema de violência, de corrupção. O Accioli, por exemplo, se você fosse um eleitor da oposição, você tinha enormes dificuldades para votar. Rodolfo Teófilo, por exemplo, ele não conseguia votar, porque toda vez que ele ia se cadastrar, o delegado de polícia dizia que não o conhecia. Só que o delegado, na verdade, era vizinho de Rodolfo Teófilo. No fundo, era um modo de evitar o voto de opositores. A questão do nepotismo. Ele criou um esquema em que a família assumiu o comando do Ceará. Os cargos eram ocupados por familiares. Se eu tenho uma família no comando do Estado, isso dá uma certa unidade, porque não é normal que um pai, que um filho vá denunciar o seu parente. Então, a unidade da oligarquia passava para a unidade familiar. Então, essa família, esse nepotismo foi fundamental também para que ele conseguisse, né, ficar no comando do Estado. E o apoio dos coronéis no interior. Criou-se uma rede de coronéis com os currais eleitorais, com as fraudes, com falsificação de votos, de urna, que davam sempre ao Accioli a maioria nas eleições. Inclusive, um dos aliados do Accioli era Padre Cícero. Padre Cícero conseguiu, inclusive, a separação de Juazeiro do Crato, negociando o apoio ao Accioli. Então, esse esquema do interior com os currais também tem uma importância fundamental para a oligarquia ficar no comando cearense. Obrigado, professor de Farias, por sua participação aqui no documentário Ceará, Sua História, Nossa Gente. Fica às ordens.